Hoje a gente vai entender um pouquinho mais sobre um assunto bastante curioso, que gera muito interesse de várias pessoas, que é a questão da intuição. Esse tema veio até mim a partir de uma dúvida, de uma curiosidade, de uma instigação de uma colega terapeuta que me acompanha no grupo da Espiritualidade Consciente, que se você não conhece, é um grupo no WhatsApp onde eu costumo trazer temas sobre esses vídeos que vocês estão vendo, sempre são divulgados lá, além de outras coisas. É um espaço que eu criei para fomentar debates e novas perspectivas sobre a questão da terapia, a questão da espiritualidade. E justamente a partir desse grupo, eu abri uma caixinha de perguntas e essa colega me trouxe esse questionamento de que ela vem percebendo diversos atendidos dela relatando um rompimento com a intuição. Então, no vídeo de hoje, eu quero trazer um pouquinho para você entender o que é intuição e por que, muito provavelmente, 90% das coisas que você pensa que é intuição não são, e como que a gente pode caminhar para retomar uma dessas capacidades. Essa é uma das capacidades que a gente tem, né? Mas antes de tudo isso, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Se você não me conhece ou se você já me conhece, bem-vinda ao canal do Matheus Pessoa, esse que vos fala, onde eu busco trazer temas de espiritualidade, terapia, autoconhecimento, sempre num lugar de informar, mas instigar e trazer uma outra perspectiva, né? Buscar um pouquinho olhar além de muitos discursos prontos e repetitivos que a gente se acostuma ao longo da nossa vivência, assim, né. Mas falando de intuição, eu fui até pesquisar o conceito natural, né, que está lá no dicionário, e ele dizia basicamente que é uma capacidade do ser humano de prever, antecipar situações, acontecimentos, sem necessariamente uma elaboração racional. Então, a gente vê diversos relatos no dia a dia de pessoas que, antes mesmo de algo acontecer, sentiram aquilo. É muito comum a gente ver em filmes, né? Aquela pessoa que, tipo, tá uma tragédia para acontecer, você que tá assistindo já sabe que vai acontecer, mas tem uma personagem que tá ali e ela começa a ter uma sensação horrível de que aquilo vai, de que alguma coisa vai acontecer de ruim. Então, é uma capacidade sensível que nós temos, sim, e não é nada espiritual, essa que é a grande chave. A intuição em si, ela não é vista necessariamente como algo espiritual. Grande parte dela vem da nossa capacidade perceptiva, corporal e mental, que a gente construiu ao longo de diversas gerações de seres humanos. Então, é uma capacidade quase que biológica nossa de antecipar fenômenos que racionalmente eu não estou vendo. Por exemplo, eu estou olhando aqui para o horizonte, eu racionalmente eu não consigo ver probabilidades de coisas, mas o nosso instinto, a nossa sabedoria interna, né, a nossa capacidade de captar essas informações inconscientes nos traz para uma verdade que não é racional. A gente não tem uma resposta, tanto que uma das coisas mais comum para você que é identificar o que que é um raciocínio, o que que é uma intuição. Intuição não tem elaboração. Uma intuição não é um processo que você, pensou mais de um segundo, já confia que não é intuição. Ela vem quase como um impulso, né, aquela coisa que vem, assim, é quase instantâneo, não tem uma razão em si, ela não está relacionada ao princípio da razão, da racionalidade, né. Então, aqui a gente já começa a entender essa nossa capacidade como algo muito ligado a uma percepção sensível da realidade, uma forma de perceber as coisas de outra perspectiva, muito mais intuitiva no sentido de interna, de biológica, e é justamente por isso, respondendo aqui a dúvida da minha colega, que a gente vê tanto rompimento com a intuição. Porque a nossa sociedade atualmente faz com que a gente fique aonde? No racional,
no óbvio, no sentido de, perceber as coisas de uma forma muito prática. A gente vive numa sociedade muito pragmática. A gente tem, inclusive, um processo histórico de muita valorização do conhecimento científico, do conhecimento acadêmico, que é importante, não dualize o que eu estou falando. É importante sim, você tem que desenvolver a sua capacidade de raciocínio lógico, de percepção das coisas da vida. A intuição é um outro recurso que está em uma outra instância do inconsciente. Mas para acessar essa instância, a gente precisa de processos que tragam a gente de volta a se escutar. Então, como a gente vive muito no externo, no dia a dia, se preocupando com emprego, com contas, com o futuro da família, o meu futuro profissional, o meu futuro amoroso, a gente vive muito para fora. É óbvio que a gente vai romper com essa capacidade de escutar internamente. Às vezes as pessoas hoje em dia, elas estão vivendo, elas passam meses ignorando uma dor ali e só vão dar atenção quando aquela dor vira algo extremamente complexo que já não tem mais como, e ela acaba tendo que cuidar só das consequências. Então, olha o nível de falta de escuta que a gente construiu pra gente mesmo. Então, é óbvio que muitas vezes a gente não vai ter esse acesso direto à intuição, por isso que eu digo que é muito raro a intuição nesses dias de hoje. A gente se apropriou mais de outros recursos internos para olhar para a realidade, lidar com a realidade. E esses recursos, eles não são nem bons, nem ruins, eles estão aí para serem utilizados. E a questão aqui então fica: como que eu faço então para desenvolver a minha intuição? Então, como que eu faço para desenvolver a minha intuição? É fazer esse processo de retorno a si mesmo. E para isso você pode utilizar tanto das técnicas conhecidas de meditação, atividades que te tragam para olhar para o seu corpo, para as sensações físicas do seu corpo, e daí vai daquilo que mais te despertar o interesse ou que mais te instigar. Eu, particularmente, recomendo muito que esse processo, né, ele seja acompanhado de uma forma terapêutica. Por quê? A terapia ajuda muito você a entender o diálogo interno, porque a grande questão é, não adianta nada você entrar em contato com a sua intuição, mas não ter a capacidade de gerenciar essa forma de perceber as coisas, né? Você pode desenvolver diversas capacidades na sua vida, mas a forma com que isso está estruturado internamente é só num ambiente terapêutico que vai te trazer para si também, entendendo como que tá essa conversa interna, né? Tá, você começa a se ter mais relação com essa capacidade intuitiva. O que que você faz com isso, né? E como que você se relaciona com isso, né? Mas tem muitas pessoas, por exemplo, que utilizam isso, né, e acabam se perdendo nisso como uma muleta e acabam tomando ações inconsequentes. Ao mesmo tempo que tem pessoas que estão muito fixadas em si e precisam de um certo desmonte do próprio ego, no sentido de egocêntrico, para começar a olhar para essas outras possibilidades. Então eu convido você para ampliar os seus horizontes e pensar que existem diversas formas e é muito saudável você criar essa reconexão consigo, né? O voltar para o seu corpo, voltar para a sua percepção, fazer uma terapia de alguém que te ajude a se escutar, a entender o seu funcionamento interno e para isso desenvolver uma intuição, mas lembre sempre, no final das contas, o ego ele é importante porque é ele que vai gerenciar como que você vai trabalhar essa intuição que você teve, né? Como que você vai fazer com que essa potência se manifeste de uma forma muito mais saudável. Então, por hoje é isso. Agradeço a presença de todos aqui, um abraço e boas vibrações.